Letícia, uma mulher de 32 anos com longos cabelos cacheados negros, morava em uma pequena casa humilde no final da rua. Desde que decidiu criar seu filho sozinha sem se casar, rapidamente se tornou o centro das conversas no bairro. A comunidade onde ela vivia tinha uma mentalidade tradicional, e o fato de uma mulher criar um filho sem um marido era algo inaceitável para muitos. Não importava o que Letícia fizesse, ela sempre sentia os olhares de julgamento dos vizinhos. Quando levava Gabriel, seu filho de 5 anos, à escola todas as manhãs, sempre se deparava com olhares nada amistosos das outras mães. Elas ficavam em grupos, sussurrando entre si, às vezes soltando risadas debochadas. Frases como, ela certamente não tem ninguém para cuidar dela, ou criar o filho sozinha, como será o futuro desse menino, eram comuns no cotidiano de Letícia, embora ela nunca participasse dessas conversas. Em algumas ocasiões, quando Letícia e Gabriel estavam no pequeno parque perto de casa, ela sentia claramente que os outros a evitavam. As outras mães e seus filhos brincavam juntos em um canto distante, evitando Letícia e Gabriel como se houvesse algo sobre ela que as afastasse. Até Gabriel, ainda muito pequeno para entender tudo, começou a perceber que não podia brincar com os outros. Mamãe, por que eu não posso brincar com eles? Gabriel perguntava inocentemente, e Letícia apenas sorria, escondendo a tristeza em seu olhar. Mesmo no trabalho, em uma cafeteria local, Letícia não escapava dos olhares críticos. A dona do café, uma mulher de meia idade chamada Lúcia, aproveitava todas as oportunidades para fazer comentários indiretos sobre a situação de Letícia. Mulher sem marido tem que se contentar com as dificuldades, não há futuro brilhante nisso. Lúcia dizia abertamente aos clientes, fazendo Letícia sentir que nunca poderia escapar desses preconceitos. Letícia nunca reagia, mantendo sua calma. Em vez de responder, ela focava no trabalho, tentando economizar cada centavo para sustentar Gabriel, sem deixar que os comentários maldosos abalassem seu espírito. Mas no fundo, Letícia sabia que esses preconceitos não afetavam apenas ela, mas também causavam dor a Gabriel. O menino era inocente, mas estava sendo isolado apenas por causa da escolha de sua mãe. Os dias se passavam, e Letícia sentia cada vez mais o isolamento que ela e seu filho enfrentavam. Não era apenas os olhares julgadores ou os cochichos, mas também as dificuldades financeiras. O trabalho na cafeteria não pagava muito, e muitas vezes ela lutava para pagar as contas e sustentar Gabriel. A tristeza não vinha apenas da pobreza, mas da sensação de que ela e seu filho estavam sendo ignorados pela sociedade, como se não existissem. Em algumas noites, Letícia se sentava à janela, olhando para a rua silenciosa, pensando no futuro de Gabriel. O som de risadas de outras famílias ecoava à distância, e ela sentia seu coração apertar. Quantas vezes ela se perguntou, o que eu fiz de errado? Por que só porque não me casei estou sendo tratada assim? Mas em vez de deixar a tristeza dominá-la, Letícia começou a perceber que precisava fazer algo diferente. Não podia mais suportar o silêncio. Ela queria mudar, não só por ela mesma, mas por Gabriel e por outras mulheres que enfrentavam a mesma situação. Certa manhã, enquanto se preparava para levar Gabriel à escola, Letícia ouviu o menino perguntar: Mamãe, por que a gente não é igual às outras famílias? Eu não tenho pai como os meus amigos. A pergunta inocente, mas dolorosa, fez Letícia acordar. Ela percebeu que não era apenas ela, mas também Gabriel que estava sofrendo com o estigma social. Isso não era culpa de seu filho. E Letícia sabia que não poderia continuar permitindo que ele crescesse nesse ambiente sem mudança. A partir desse momento, Letícia começou a procurar maneiras de melhorar a vida deles. Ela se juntou a grupos online para mães solteiras, onde recebeu apoio e conselhos de pessoas em situações semelhantes. Letícia se sentiu confortada ao perceber que não estava sozinha e que essas conversas lhe deram inspiração para fazer mais. Ela decidiu que não podia mais apenas suportar em silêncio. Em vez de se isolar, Letícia começou a se aproximar de outras mães solteiras do bairro, mulheres com quem antes ela não ousava falar por medo de julgamento. No começo era difícil, pois todas tinham receio de serem vistas de forma negativa. Mas Letícia não desistiu. Organizou pequenos encontros com apenas algumas amigas próximas. Ela abria sua casa, convidava-as para tomar chá, e as conversas começavam com temas simples, como a criação dos filhos. Uma vez por semana, esse pequeno grupo de mulheres se reunia na casa de Letícia.
Elas não apenas discutiam suas dificuldades, mas também procuravam formas de se ajudarem mutuamente, desde compartilhar dicas de criação até encontrar melhores oportunidades de trabalho. Letícia não imaginava que, de uma ideia simples, ela criaria uma pequena comunidade de apoio. Letícia sentia que havia recuperado a força que achava ter perdido. Ela não era mais uma mãe solteira isolada. Tornou-se uma mulher forte, capaz de promover mudanças, pequenas, mas significativas. À medida que o grupo de mães solteiras começava a se reunir na casa de Letícia toda semana, uma transformação gradual ocorria em suas vidas. Os encontros não eram mais apenas um espaço para compartilhar tristezas e dificuldades, mas um lugar onde aprendiam, incentivavam-se mutuamente e buscavam melhorar suas vidas. Letícia, que antes era uma mãe solitária, agora se tornava a líder de um pequeno grupo vibrante. Em uma tarde de sábado, o encontro acontecia na sala de estar modesta de Letícia. Todos estavam sentados em torno de uma mesa de madeira antiga, com xícaras de chá à disposição. Letícia convidara um especialista financeiro para compartilhar dicas sobre como administrar dinheiro para mães solteiras, um tema que antes elas raramente consideravam. Para elas, sobreviver dia a dia já era suficiente, e falar de gestão financeira parecia algo distante. Nós não precisamos ser ricas para gerenciar bem nossas finanças, Letícia começou, após ouvir o especialista. Tudo o que precisamos é de paciência e planejamento. Podemos começar economizando um pouco a cada dia e aprendendo a gastar com sabedoria. As outras mulheres escutavam atentamente. Para elas, essas eram lições novas e práticas, algo que nunca haviam tido a oportunidade de aprender. A cada semana, Letícia convidava especialistas de diferentes áreas, desde educação até saúde mental, para equipar as mães com ferramentas e conhecimentos que as ajudariam a superar suas dificuldades. Logo, o grupo de Letícia não se limitava mais a apoio emocional, mas começava a tomar ações concretas. Uma das mães do grupo, chamada Marisa, compartilhou que estava com dificuldades para encontrar emprego após ser demitida. O grupo se uniu para procurar oportunidades para ela, ajudando a revisar seu currículo e se preparar para entrevistas. Após muito esforço, Marisa finalmente conseguiu um novo emprego em uma loja local. Pequenos sucessos como esse começaram a se acumular, e cada mãe do grupo sentia que sua vida estava mudando aos poucos. Letícia, que antes era desprezada e isolada, agora havia se tornado a promotora de mudanças positivas em sua comunidade. Graças à persistência e ao espírito de união, Letícia não apenas mudou sua própria vida, mas também deu às outras mulheres a confiança e a esperança que tanto precisavam. Lá fora, os vizinhos observavam cada passo do progresso desse grupo de mulheres. Os cochichos diminuíam, e os olhares de desprezo, como os de Dona Lúcia, começavam a se transformar em olhares de surpresa e curiosidade. Eles não podiam negar que Letícia e seu grupo estavam alcançando realizações, ainda que pequenas, mas dignas de respeito. Letícia não precisava fazer alarde sobre o sucesso do grupo. Ela permitia que suas ações e as das outras mulheres falassem por si, e assim parecia que ela havia provado a todos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, com determinação e união, qualquer pessoa poderia superar obstáculos e mudar sua vida. Após meses de trabalho árduo, o grupo de Letícia começou a colher frutos visíveis. No entanto, Letícia sabia que mudar a mentalidade de toda a comunidade não seria fácil. Embora ela tivesse conseguido pequenas vitórias, os olhares julgadores dos vizinhos ainda apareciam de vez em quando, especialmente os de pessoas como Dona Lúcia, que mantinha sua desconfiança. Uma tarde, durante um encontro na casa de Letícia, Dona Lúcia apareceu de repente, com um rosto curioso. A sala ficou em silêncio quando Marta, uma das mães do grupo, timidamente a convidou a se sentar. Foi a primeira vez que Dona Lúcia aceitou o convite, e talvez a primeira vez que sentiu a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo ali. Letícia, sempre calma, não comentou sobre a chegada inesperada de Dona Lúcia. Continuou a conversa com o grupo, compartilhando como as mães estavam se ajudando a superar os desafios. Ela contou a história de Marisa, que havia encontrado um novo emprego, e também falou de outra mãe que descobriu maneiras de equilibrar o trabalho e a família. Dona Lúcia permaneceu em silêncio durante todo o encontro, observando atentamente cada relato. Em sua mente, as ideias preconcebidas sobre Letícia e o grupo de mulheres começaram a ser substituídas por uma surpresa inegável.
Ela começou a perceber que o que acreditava ser a vida perfeita das famílias tradicionais não era a única verdade. Essas mulheres, mesmo sem um marido ao lado, estavam vivendo com força e resiliência, ajudando-se mutuamente a superar as dificuldades. Após o encontro, Dona Lúcia inesperadamente se aproximou de Letícia antes de ir embora. Letícia, começou ela, com a voz diferente, sem o sarcasmo habitual, eu pensei errado sobre você. O que vocês estão fazendo aqui é realmente impressionante. Letícia olhou para ela, não com um olhar de superioridade, mas com calma e respeito. Nós estamos apenas tentando nos ajudar, Dona Lúcia, respondeu ela suavemente. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas quando nos apoiamos, tudo fica mais fácil. A conversa entre as duas não terminou com uma grande reconciliação, mas com acenos de cabeça compreensivos. Foi um momento que marcou uma grande mudança na percepção de Dona Lúcia sobre Letícia. Ela não via mais Letícia como uma mãe solteira fracassada, mas como uma mulher forte, capaz de liderar e promover mudanças reais. Com o passar do tempo, o grupo de Letícia continuou a crescer. Outras mães do bairro começaram a se juntar a elas, e foi graças a essa pequena comunidade que Letícia conseguiu espalhar o espírito de determinação e união. Sem precisar de grandes discursos ou campanhas, Letícia conseguiu transformar a percepção de toda a vizinhança apenas com suas ações sinceras e empáticas. No fim, Letícia não apenas mudou sua própria vida, mas também contribuiu para a transformação de outras mulheres na comunidade, ajudando-as a encontrar valor e força dentro de si mesmas. Letícia compreendeu que grandes mudanças não vêm de gestos grandiosos, mas da determinação e paciência em cada pequeno ato. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!